tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Continuamos lendo o livro de Josué, e o capítulo é 10. Ora, sucedeu que quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu como Josué tomou Ai e a destruiu por completo, assim como havia feito a Jericó e ao seu rei, assim também o fez a Ai e ao seu rei. E os habitantes de Gibeão haviam feito paz com Israel e estavam no meio deles. Ele temeu grandemente, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e porque era maior do que Ai, e todos os seus homens eram fortes. Por isso Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Roão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi até mim e me ajudai para que possamos ferir Gibeão, pois fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Portanto, reuniram-se, subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei do Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E eles e todos os seus exércitos e acamparam diante de Gibeão e guerrearam contra ela. Então os homens de Gibeão enviaram a Josué ao acampamento de Gilgal, dizendo: Não afrouxes a tua mão diante dos teus servos, sobe a nós depressa e nos salva e nos ajuda, pois todos os reis dos amorreus que habitam nos montes estão reunidos contra nós. Então Josué subiu a Gilgal, ele e todo o povo de guerra com ele, todos os homens fortes e valentes. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os entregarei nas tuas mãos, não haverá homem que fique de pé diante de ti. Josué, portanto, veio até eles subitamente, subiu desde Gilgal a noite toda. E o Senhor os derrotou diante de Israel e os matou com um grande massacre em Gibeão. E os perseguiu ao longo do caminho que sobe a Bet-Horon e os feriu até Azeca, até Maquedá. E sucedeu que quando eles fugiram de diante de Israel, estava na descida para Bet-Horon, o Senhor lançou do céu grandes pedras sobre eles até Azeca e morreram. E foram mais os que morreram com as pedras da Saraiva do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse ele diante de Israel: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve, até que o povo tivesse vingado dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazer? Assim o sol permaneceu imóvel no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E não houve dia como aquele antes ou depois em que o Senhor atentou para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. E Josué retornou, e todo Israel com ele, até o acampamento de Gilgal. Só que esses 5 reis fugiram e se esconderam em uma caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram encontrados escondidos em uma caverna em Maquedá. E Josué disse: Rolai grandes pedras sobre a entrada da caverna, e posicionais homens junto a ela, para guardá-los. E não vos detenhais, mas persegui os vossos inimigos, e feris os que estiverem mais atrás. Não tolereis que eles entrem nas suas cidades, pois o Senhor, o vosso Deus, entregou-os nas vossas mãos. E sucedeu que quando Josué e os filhos de Israel haviam terminado de matá-los com um massacre muito grande, até que fossem consumidos, os que restaram dele entraram nas cidades fortificadas. E todo o povo retornou em paz ao acampamento em Maquedá. Ninguém moveu a sua língua contra qualquer um dos filhos de Israel. Então disse Josué: Abri a boca da caverna e trazei para fora da caverna os 5 reis até mim. E eles o fizeram e trouxeram da caverna aqueles 5 reis até ele: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que quando eles trouxeram até Josué aqueles reis, este convocou todos os homens de Israel e disse aos capitões dos homens de guerra que seguiam com ele: Aproximai-vos,
ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E eles se aproximaram e colocaram os pés sobre o seu pescoço. E Josué disse a eles: não temais, tampouco ficais desanimados, sede forte e de boa coragem, pois assim há de fazer o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais lutardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados sobre as árvores até o anoitecer. Sucedeu que na hora do pôr do sol Josué ordenou, e eles desceram das árvores e os lançaram na caverna na qual haviam se escondido. Colocaram grandes pedras nas entradas da caverna, as quais permanecem ali até este dia. E naquele dia Josué tomou Maquedá e a feriu com o fio da espada, e destruiu seu rei por completo, eles e todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar ninguém, e fez ao rei de Maquedá como fez ao rei de Jericó. Então Josué, e com ele todo o povo de Israel, passou de Maquedá até Líbina e lutou contra Líbina. E o Senhor também entregou na mão de Israel junto com o seu rei. E ele a feriu com o fio da espada, e todas as almas que nela estavam, e não deixou ninguém restar, mas fez ao seu rei como fez a Jericó. E Josué passou de Líbina, e com ele todo Israel para Laquis, e acampou contra ela, e lutou contra ela. E o Senhor entregou Laquis na mão de Israel, a qual tomou no 2º dia, e a feriu com o fio da espada, e todas as almas que nela estavam, conforme tudo o que havia feito a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, e Josué feriu a ele e a seu povo, até que deles não restou nenhum mais. E de Laquis Josué passou a Eglon, e com ele todo Israel, e eles acamparam contra ela e lutaram contra ela. E eles a tomaram naquele dia e a feriram ao fio da espada e a todas as almas que nela estavam. Ele destruiu por completo naquele dia, conforme tudo que havia feito a Laquis. E Josué subiu a Eglon e com ele todo Israel até Hebron, e eles lutaram contra ela. E eles a tomaram e a feriram ao fio da espada, ao seu rei, todas as suas cidades e todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar nenhuma, conforme tudo o que havia feito a Eglon, mas destruiu por completo e a todas as almas que nela estavam. E Josué retornou, e com ele todo Israel para Debir, e lutou contra ela. E a tomou junto com seu rei todas as suas cidades, e eles a feriram com o fio da espada, e destruíram por completo todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar nenhuma, como havia feito a Hebron. Assim também fez a Debir e ao seu rei, como havia feito a Líbina e ao seu rei. Assim Josué feriu toda a região dos montes e do sul e do vale e das fontes e todos os seus reis. Ele não deixou restar nenhum, mas destruiu por completo tudo que respirava, como o Senhor Deus de Israel ordenou. E Josué os feriu de Cades Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué tomou todos estes reis e as suas terras, porque o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. E Josué e todo Israel com ele retornou ao acampamento de Gilgal.